Antes da visita, planeje o atendimento. Converse com o produtor rural sobre a quantidade de colmeias na propriedade e peça para identificar as caixas com problemas sanitários para que sejam inspecionadas no final. Pode ser necessário solicitar a limpeza do apiário a fim de facilitar a vistoria. No entanto, no caso de notificação de mortalidade, pode ser necessário preservar o entorno das colmeias para que seja possível realizar a coleta de abelhas mortas dentro das 24 horas. Então, antes de chegar à propriedade, observe o entorno da área, se há possíveis fontes de contaminação, como criações de animais, plantações de cultivos e etc. Assim que você chegar, procure um local para estacionar o veículo em uma distância segura após o manejo com as abelhas. Converse com o apicultor ou meliponicultor, ouça o histórico, realize a anamnese, isto é, pergunte, por exemplo, se o enxame foi oriundo de caixa-isca, se foi de importação, se a colmeia foi comprada, qual o tipo de alimentação que é fornecida. No caso de suplementação, se a alimentação é do próprio apiário ou se o pólen e mel são importados ou de outros fornecedores. Verificar se há culturas próximas ou criações de animais. Se ele realiza a migração das colmeias, faça o registro dos municípios ou estados de destino. Após conversar com o criador, faça o preparo do material que será necessário para a inspeção, incluindo aí a paramentação com EPI, macacão, bota, luva, o fumigador, formão, material para coleta que deve estar todo identificado com os dados do apiário ou meliponário. Muita atenção com o fumigador, cuidado ao acender e depois quando for apagar a fumaça, ela deve ser densa, fria e não pode conter contaminantes. E evite também colocar muita fumaça sobre a colmeia. Muito importante desinfectar os equipamentos, o formão, saca-rolhas, pinças, facas com solução de hipoclorito, maçarico ou com álcool 70. Recomendamos que você leve facas para realizar a coleta dos favos com mel. Observe também o entorno do apiário, se há plantações, criações de animais, presença de abelhas mortas ou moribundas, sinais de anormalidade como pegada de animais, resíduos de substâncias estranhas, crias e etc. A disponibilidade de flora e a água, se é de boa qualidade. Faça um levantamento de quantas colmeias há no apiário e avalie externamente com relação ao estado de conservação das caixas. Realize o exame clínico das colmeias e a investigação epidemiológica, mas antes de abrir a colmeia, olhe o alvado se há um fluxo intenso de abelhas operárias entrando e saindo. O manejo deve ser de forma calma para não assustar as abelhas. Inicialmente, abra a tampa e jogue um pouco de fumaça. Feche a tampa e espere fazer o efeito. Depois, abra a tampa e já vire para inspecionar se há a presença do besouro. Geralmente, ele tentará se esconder nas frestas, sairá voando ou irá para o fundo da caixa. Procure pelo besouro, faça a investigação, verifique os sinais clínicos, se há presença de besouros ou larvas nos favos de cria, ou cria destruída e mel fermentado. Colete amostras de larvas e besouros. Para a coleta pode ser utilizado o sugador entomológico ou o tubo pequeno, encurralando-o sobre a parede, colocar no álcool 70% e enviar ao laboratório. A inspeção dos quadros de cria, verificar a situação dos favos com crias quando se observa que as áreas de cria possuem poucas falhas é um bom indicativo de que a rainha apresenta boa postura e que as crias estão se desenvolvendo normalmente. Isto é, teremos favos com crias saudáveis. Já se houver crias salteadas com muitas falhas, pode ser indicativo de que a rainha pode estar velha e, como consequência, a postura fique irregular. Ou pode ser que a colmeia está doente. O que pode ser observado neste caso é que há o comportamento higiênico das operárias, em que elas detectam as crias doentes e mortas e tiram dos alvéolos. Então, nota-se falhas nessa área de cria. Os opérculos podem estar furados ou afundados. Observar atentamente tanto as crias abertas como as operculadas. Inspecionar a cor, a forma, a posição das crias, se elas estão normais. As crias normais, elas têm larvas em posição enrolada, uma coloração branco perolada antes de serem operculadas.
No caso de suspeita de anormalidade, procede-se à coleta dos favos com crias operculadas ou não, a depender da suspeita. Utilize uma faca para cortar um pedaço com 3 a 10 centímetros entre os arames para não danificar muito o quadro. Embrulhe no papel jornal, identifique a amostra e envie ao laboratório em temperatura ambiente. Em caso de suspeita de CPA, também pode ser coletado um pedaço do favo de mel operculado na parte superior dos favos de cria. Coloque um pote com tampa e envie ao laboratório em temperatura ambiente. Para a pesquisa de nosemose, colete abelhas adultas campeiras na entrada do alvado. Para isso, feche a entrada da colmeia com uma tira de espuma e espere as campeiras chegarem. Com auxílio de um pincel, coloquem-as em um pote com álcool 70. Ou você pode proceder à coleta dentro da colmeia. Colete abelhas, utilizar um pote e passar pela colmeia para coletar cerca de 100 a 150 abelhas adultas sobre os favos. Já para a pesquisa de ácaros, faça a coleta de aproximadamente 100 abelhas que estão sobre os favos de cria. Colete um pote de plástico ou de vidro transparente com álcool 70% com a boca larga, passando o pote de cima para baixo. Faça a contagem de ácaros. Pode ser que seja necessário fazer 3 lavagens seguidas e depois você passe por um filtro para que os ácaros passem e as abelhas fiquem retidas e despeje o conteúdo em uma bandeja branca para você conseguir contar os ácaros. Faça a conta de quantos ácaros pelo número de abelhas para saber a taxa de infestação. Depois de você realizar todas as coletas, limpe muito bem, tire a cera, a própolis e desinfecte todos os materiais usados.